Bom, vou começar então. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Bom, então hoje nós vamos falar sobre a reserva de segurança, né? Ou reserva de emergência, como algumas pessoas falam também. O nome é o mesmo e os princípios são os mesmos. Então, primeiramente, por que eu escolhi falar desse tema hoje, né? Ele é um dos mais procurados que eu tenho quando eu abro as caixinhas de perguntas no Instagram. É um dos temas assim que as pessoas têm mais dificuldade de entender, tanto o porquê e o como estar fazendo, montando a sua reserva de segurança. Então, durante a semana, eu abri a caixinha lá, né? Se vocês sabiam como fazer a montagem dessa reserva de segurança, chegar no valor que vocês necessitam, e várias pessoas me responderam que não. Então, eu montei essa aula para as pessoas que realmente se manifestaram interesse em estar aprendendo, né? E eu escolhi fazer aqui pelo Zoom, porque fica uma coisa mais restrita, fica mais próximo também, intimista. Eu posso estar respondendo perguntas de vocês que vocês tiverem ao final, né? Eu costumo falar assim, que o Instagram é uma excelente ferramenta, o conteúdo está disponível para todo mundo, mas nem todo mundo tem o interesse de aprender, né? Então, parabéns para vocês que estão aqui, né, que manifestaram interesse e vão aprender um pouquinho mais. Então, começando, falando aqui da reserva de segurança, deixa eu só minimizar aqui. Vamos começar pelo conceito, né? O que é a reserva de segurança? A reserva de segurança ela é um recurso que ela precisa estar disponível para nós a qualquer momento, no caso de uma necessidade. Então, é como se fosse um caixa, né? Um caixa ali, reserva, que a gente tem para nos suprir nesses momentos inesperados. Por quê? Porque incidentes, né? Porque essas coisas que a gente não espera acontecem a todo momento. Agora mesmo nós estamos vivendo um momento que ninguém imaginava que iria acontecer, né? É algo que começa lá do outro lado do mundo, chegar aqui em Cuiabá, né? Parece que a gente é assim tão distante do mundo, né? Mas acabou chegando aqui e nós estamos aí, né? Vivendo tudo isso. Deixa eu só ver os participantes, só um minuto. Aí, pronto. Então, a reserva de segurança, ela tá para nos suprir, né, nessas necessidades que acontecem. E ela consiste também na primeira etapa, quando a gente começa a construir o nosso ciclo financeiro. O nosso ciclo financeiro, ele é constituído, primeiro, pela nossa organização financeira, segundo, pela nossa reserva de segurança, que é a nossa segurança financeira. Depois vem a parte da independência financeira. O que é a independência financeira? É quando você já não precisa mais trabalhar. Você tem ali um dinheiro guardado, né, um dinheiro disponível para você, que esse dinheiro rendendo juros, né, tendo um rendimento X, ele supre o seu custo mensal. Essa é a parte da independência financeira. E liberdade financeira? Liberdade está além da independência financeira. A liberdade é quando você praticamente mal olha o saldo da conta, né? Quando você já tem assim, um montante acumulado, que você já não precisa nem estar mais fazendo escolhas para o que você quer consumir, o seu estilo de vida, ou escolhas no geral, né? Eu costumo falar, a minha meta no Instagram, a minha meta como educadora financeira é ensinar as pessoas a chegar pelo menos na reserva de segurança e na independência financeira. Por quê? Porque falo assim, aqui eu gosto de vender realidade, né? Eu gosto de ensinar realidade. Então, eu falo, não prometo riqueza, não prometo milhões em conta, mas eu prometo uma vida tranquila, né? Onde a gente pode ter ali os nossos prazeres, ter as nossas despesas e não estar passando necessidade.
Só avançar um pouquinho mais. Então, falando já assim, especificamente da reserva de segurança, ela possui 3 princípios. Só autorizar mais aqui. O primeiro princípio da reserva de segurança, como o próprio nome diz, é a segurança. Então, ela é um instrumento que ela vai nos suprir no caso de um imprevisto financeiro. Ela vai trazer segurança frente às outras necessidades. Então, a reserva de segurança, ela não tem o princípio do enriquecimento. Não é um dinheiro ali guardado onde você vai visar lucro, visar rendimentos, né? O segundo princípio dela é o princípio da liquidez diária. O que é liquidez? Não tem nada a ver com líquido, com água, né? Liquidez é a facilidade que um ativo, então vamos supor, você juntou, está montando ali a sua reserva de segurança e você vai aplicá-lo, mais para frente eu vou falar onde investir essa reserva de segurança, você vai aplicá-la no investimento, que a gente costuma chamar de ativo. Então, é a facilidade que esse ativo tem de se transformar em moeda. Então, muitas vezes, se você compra um título do Tesouro Direto, ele está guardado no Banco Central, né, na Casa da Moeda. Então, qual que é a facilidade desse ativo você transformar esse ativo em dinheiro na sua conta corrente? Então, nós devemos buscar investir, guardar esse nossa reserva de segurança sempre em ativos que possuem a liquidez diária, que é no dia que você precisar, aquele dinheiro está na sua conta. Até coloquei aqui, é o chamado dinheiro na mão, né? Porque uma coisa é você ter um bem, você possui um imóvel, por exemplo. Qual que é a facilidade de você transformar esse imóvel em dinheiro na conta? Demora um certo tempo, né? Você vai precisar vender, procurar quem tem interesse por isso, para depois estar convertendo isso em moeda. E o terceiro princípio é a baixa volatilidade. O que é volatilidade? Volatilidade é oscilação. Então, quando no mercado financeiro, nós possuímos 2 tipos de investimentos: os investimentos de renda fixa e os investimentos de renda variável. Quanto maior é a lucratividade, quanto maior é o rendimento, e costuma-se ter maior oscilação. Então, a gente tem que buscar essa baixa volatilidade, que, queira ou não, está atrelado com o baixo rendimento. Que eu volto naquilo que eu disse lá no começo, que no primeiro princípio aqui, que a reserva de segurança, ela não está relacionada com enriquecimento ou com ganho, né, de rendimentos, com lucratividade. Deixa eu passar aqui mais um. Quando que a gente usa, né, essa nossa reserva de segurança? Ó, aqui eu coloquei alguns exemplos. Pode ser o conserto do carro, então o seu carro quebrou. Você não costumeiramente, a gente não costuma deixar um dinheiro ali guardado para isso. Ah, não, eu vou reservar esse dinheiro no meu orçamento para caso o meu carro venha a ter algum problema, né? Então, conserto de carro, problemas de saúde, caso você precisa fazer um tratamento, você ou alguém da sua família. No caso de desemprego, como muitas pessoas passaram agora por esse momento dessa pandemia que nós estamos vivendo, né? No caso de uma redução salarial ou da renda, que isso não está atrelado a nenhum imprevisto, mas de repente o seu chefe resolve reduzir, fazer a redução do seu salário, ou até mesmo você que trabalha com renda variável, com receita variável, né? Então, você está acostumado a todo mês ter ali um certo rendimento, mas de repente alguma coisa aconteceu, alguma coisa fora do comum aconteceu naquele mês que você não conseguiu atingir a meta, não conseguiu fazer aquela lucratividade que você estava acostumado. E também a gente pode aproveitá-la para uma oportunidade financeira. Nesse caso, seria um caso positivo, né? Não é um caso de um imprevisto negativo. O que seria isso? Vamos supor que, de repente, vou dar um exemplo para vocês, o momento que nós estamos vivendo agora. Com essa pandemia, vários investimentos na Bolsa de Valores caíram o preço assim, da metade para menos. Né? Então, hoje, você comprar uma ação de uma empresa qualificada, de uma empresa bem conceituada,
ela está mais ou menos equiparada ao preço de 2018. Então, é como se a gente estivesse ganhando 2 anos de investimento, né? Você vai comprar uma ação pelo preço de 2018 e, possivelmente, quanto mais rápido o mercado voltar, que já está em tendência de aquecimento novamente, você recuperar em meses o que você estaria recuperando, o que você estaria ganhando em 2 anos, né? Então, isso é uma oportunidade financeira. Ou, de repente, um imóvel que está ali disponível para você, que a pessoa... já viram aqueles casos assim que as pessoas procuram você quando quer desfazer de algum bem, né, a preço de banana. Então, você adquire aquele imóvel para poder estar ganhando em cima dele. Então, essas são as oportunidades financeiras que a gente pode também estar utilizando a reserva de segurança. E quando essas coisas acontecem e a gente não tem a reserva de segurança, onde que nós recorremos, né? Geralmente a gente recorre a empréstimos bancários que são juros extremamente altos, né? Ao cheque especial e ao cartão de crédito, que são os juros mais altos de mercado. Empréstimos com familiares, né? A gente recorre à mãe, à sogra, à esposa, né? A marido. Empréstimos com agiotas, né? Que torna a gente prisioneiro de uma pessoa, refém de uma pessoa que você fica ali devendo, né? Ou a gente acaba vendendo um bem, se desfazendo para poder suprir aquela necessidade que a gente tem no momento, né? Então, aqui eu coloquei um textinho para gente entender por que nós não poupamos. Então, assim, a hora que sempre quando eu começo a falar de reserva, de segurança, principalmente nas minhas consultorias, as pessoas começam a se passar até mal, assim, se sentir mal, porque falam, meu Deus, eu não tenho, se hoje eu perder meu emprego, né? Que é até uma pergunta que eu sempre costumo fazer, que é para a pessoa se sensibilizar. Então, eu vou fazer com vocês também. Se hoje você perdesse a sua renda principal, por quantos meses você se manteria no mesmo padrão de vida que você possui hoje? Então, assim, essa é uma pergunta-chave que a gente tem que ter em mente para poder se conscientizar da importância da nossa reserva de segurança, né? Então, eu sempre falo para as pessoas o seguinte: não se sinta mal, né? Porque se você não conseguiu poupar até hoje, poupar no sentido de guardar, né? De reservar. Não se sinta mal, por quê? Porque nós temos um histórico, né? Uma cultura de não poupar mesmo. Então, não é só você, não foi só comigo, porque eu cheguei nesse meio do mercado financeiro, nessa parte de investimento, há 2 anos. Então, hoje eu tenho 39. Então, há 37 anos eu também nunca tive o hábito de poupar, né, de guardar dinheiro. Então, isso é uma cultura nossa. Não é só com um, com o outro que acontece. A diferença é que, assim como vocês, né, assim como aconteceu comigo, a gente busca, a gente procura melhorar, né? Tá melhorando a gente como pessoa a cada dia mais. E melhorando como pessoa, a gente começa a buscar melhoras em várias áreas da nossa vida também, né? Então, por que nós não poupamos, né? Isso aqui, estudando psicologia, neurociências, a gente ainda possui resquícios de um cérebro primitivo. Então, se a gente for olhar lá para o tempo do homem da caverna, o homem da caverna não tinha geladeira, né? Ele não tinha freezer para estocar comida. Então, era assim, vivia um dia de cada vez, até porque ele não sabia se ele saísse da caverna, se ele estaria vivo ou não no outro dia, né? Então, assim, e a gente traz ainda essa formação desse cérebro primitivo. A gente está acostumado a viver apenas o hoje, viver um dia de cada vez, né? E um outro fator também que influencia nesse nosso hábito é que a geração, que eu coloquei, uma geração anterior à nossa, ou a geração que era dos nossos pais, que é mais ou menos ali década de 80 e 90, houve aquela época da superinflação, da hiperinflação, né? Que a inflação aqui nesse período chegava a 80%. Então, você imagina você comprar um produto hoje, amanhã ele estar 80% mais caro.
Então, qual foi o hábito que as pessoas desenvolveram nessa época? Desenvolveram a não guardar dinheiro mesmo. Então, quando se ouvia a notícia de que poderia haver um aumento nos preços, logo se recorria ao mercado, se recorria a uma loja, alguma coisa que necessitava no momento, para fazer aquela aquisição, antes que houvesse essa nova alta nos preços, né? Então, tem até uma frase clássica dessa época que se falava que as pessoas enchiam os carrinhos e esvaziavam os bolsos, né? E isso, trazendo para o dia atual, como que nós vivemos hoje? Hoje, a geração que está vindo depois da gente, né, já é conhecida como a geração Y, ela é uma geração totalmente imediatista, até devido às circunstâncias que a gente vive hoje do acesso ao produto, do acesso ao consumo, né? Então, tá assim, tudo muito disponível a um clique nosso, né? Então, a gente se tornou uma geração imediatista, na qual a gente não pensa no amanhã, né? Então, é tudo se vivido hoje, eu quero para hoje, o que eu preciso hoje, e a gente não para pensar futuramente, como vai ser o nosso futuro, né? Como que a gente vai se manter numa aposentadoria, por exemplo. Então, assim, vocês vejam que são traços de milênios, né? Desde o do começo da humanidade. Então, assim, e tudo isso, a gente chega nesse ponto agora, para quê? Para fazer uma remodelação do nosso pensamento, né? Da nossa mentalidade, para que a gente busque ter uma nova forma de pensamento, né? Aqui eu falo foi por essa pergunta que vocês chegaram nessa aula de hoje, né? Foi a caixinha, eu coloquei lá, perguntando se você saberia, se você conhece qual o tamanho da sua reserva de segurança, né? Então, existe uma regra clássica aqui, uma regra padrão, que a gente costuma poupar ali de 6 meses a 2 anos do seu custo fixo, né? Eu já vou falar um pouquinho mais do que é custo fixo, né? Então, assim, você vai chegar no seu, fazer o seu planejamento, é o próximo slide, né? Dentro daquilo que você realmente necessita para sobreviver hoje. Seja sua alimentação, seu transporte, sua conta de luz, de energia, quanto é o seu custo, fora os luxos, né? Porque no momento de necessidade, a gente acaba abrindo mão dos prazeres da vida, né? A gente acaba abrindo mão de uma estética, a gente acaba abrindo mão de uma academia. Então, assim, num momento de necessidade, né? Não que isso, num momento normal, que a gente não deva ter, né? Eu gosto muito de ensinar nas mentorias que a gente tem que ter o equilíbrio entre os prazeres e os deveres, né? Então, agora, num momento de necessidade, é aquele negócio, né? Quando a água bate no pé da gente, o que a gente vai cortar primeiro? Então, eliminando essas arestas, eliminando esses custos, a gente consegue chegar no nosso custo fixo, que é o nosso custo essencial para a gente sobreviver. Você tendo esse montante, é só você multiplicar de 6 meses a 2 anos. Aí vai conforme, porque essa janela tão grande, né? Aí vai conforme a sua realidade, né? Para a gente chegar num valor exato, eu teria que conhecer a realidade de um por um que está aqui presente, para saber qual é a sua capacidade de renda, de geração de renda, né? Qual é a sua capacidade de conhecimento ou de aplicação daquilo que você conhece hoje, para a gente estudar um contexto, né, todo e de dizer exatamente, não, eu acho que você em 6 meses, em 8 meses, você já está ali retomando as suas atividades e se reequilibrando novamente. Então, a gente trabalha com essa janela padrão de 6 meses a 2 anos do seu custo. Aqui é uma frase que eu gosto bastante, né? Que até postei agorinha no Instagram. Riqueza é ausência de necessidade, né? Como eu disse agorinha. Eu gosto muito de vender realidade, né? Vender aquilo que realmente a gente vai conseguir conquistar.
Então, prometer que nós vamos ficar ricos e viver de investimentos e viver de bolsa de valores, isso vocês não vão encontrar nas minhas falas e nem nos meus posts, né, nas minhas publicações no Instagram. Agora, vender uma vida tranquila, uma vida onde a gente consegue, como eu disse anteriormente, desfrutar dos prazeres das vidas, né? Seja uma viagem, seja uma bolsa, seja um tratamento estético, seja qualquer coisa que nos satisfaça como pessoa e você ali também conseguir pagar as suas contas básicas do seu dia a dia, essa é a minha premissa, assim, como educadora financeira, né? Então, eu deixo essa frase para vocês também, para que sirva, assim, como uma orientação, né? Como um norte para reorganização, né? Para a gente se manter ali no nosso foco financeiro. E agora, a gente passa, o que eu posso dizer para vocês, né? 6 meses da sua reserva de segurança. Você vai chegar para mim e falar, Rê, hoje não sobra nada, né? Como que eu vou fazer sobrar? Eu até coloquei o sobrar aqui em aspas. Por quê? Porque dinheiro não sobra, né? Então, se a gente não tiver objetivo, se a gente não fazer esse dinheiro sobrar, né? Dificilmente a gente vai ter esse crédito para a gente poder começar a construir a nossa reserva de segurança. Então, requer disciplina, a gente tem que ter a disciplina, tem que ter a disponibilidade, né, de começar a montar a nossa reserva de segurança. Então, o primeiro ponto é o planejamento financeiro. Até coloquei a definição aqui. Planejar-se financeiramente significa gerenciar bem os seus gastos, quitar todas as suas dívidas e saber o que é possível economizar e investir os seus recursos. Ou seja, né? Eu até coloquei aqui os 4 pilares do planejamento financeiro, né? Que é planejar, registrar, agrupar e avaliar. Então, como que a gente faz isso aqui? Através de uma planilha orçamentária, através de uma planilha financeira. Eu tenho disponível, né, no meu Instagram lá também, para vocês baixarem, a planilha de orçamento doméstico. Né? Uma planilha onde você vai registrar ali todas as suas receitas, despesas, vai classificar, vai agrupar por categoria para aquilo que é essencial, para aquilo que não é essencial, né? Para futuramente, se num momento de necessidade você necessitar cortar, você já tem ali tudo registrado, aquilo que você, por onde você vai começar a fazer a sua reorganização financeira. E um outro ponto é reeducar-se financeiramente. Por quê? Eu coloquei esse aqui como um ponto. Como eu disse, como a gente não tem o costume, né, de estar poupando, a gente precisa criar esse hábito. Por quê? Porque nós somos, infelizmente, né, nós somos mal educados financeiramente. Nós somos praticamente analfabetos. Por quê? Porque desde o dia que a gente nasce, nós já estamos consumindo, mas nós não temos esse aprendizado, né? E nem no nosso dia a dia e muito menos em escola, apesar de hoje já se ter uma lei que torna obrigatória a instauração dessa matéria de educação financeira no ensino básico. Porém, ainda vai se levar um tempo para efetivar, né, a implantação dessas matérias. Então, a gente não pode ficar ali só de braços cruzados, esperando que os governantes, esperando que a política faça por nós, né? Então, nós temos que correr atrás. Vocês já estão aqui dando um passo enorme à frente, né? Buscando conhecimento. Outras formas de buscar conhecimento é através de livros, de cursos, né? De mentoria, o conteúdo no Instagram, o meu Instagram mesmo está ali à disposição de todos para esse conhecimento, né? Eu posto muita coisa ali sobre organização financeira, sobre o dia a dia mesmo, de como que a gente pode começar a se organizar financeiramente. E o terceiro passo é ter metas. Por que esse passo é extremamente importante? Porque se a gente não tiver metas, é como se fosse um navio à deriva, né? A gente não tem o direcionamento, não tem ali o porto onde a gente quer atracar. Então, você fala, eu quero juntar 100 mil reais. Para quê? Para juntar, né? Eu aposto que se surgir uma oportunidade de uma viagem ali na sua frente, a gente não pensa 2 vezes antes de tirar aquele dinheiro da nossa reserva para poder desfrutar dessa viagem.
né? O que deveria acontecer, de que forma? Essa viagem deveria estar dentro do nosso orçamento doméstico, para que a gente se planejasse e não tirar da nossa reserva de segurança para poder desfrutar dela, né? Então, uma das metas, uma das técnicas que eu coloquei aqui é a técnica SMART. O que significa essa SMART? É uma sigla em inglês, né? Mas que significa, o S significa específica, o M tem que ser uma meta mensurável, então você tem que ter um objetivo específico, mensurável, atingível, relevante e que tenha um tempo ou um prazo. Então, eu vou ler aqui para vocês um exemplo, né? Então, o que seria uma meta específica? Eu quero começar a construir a minha reserva de segurança para a minha aposentadoria. Né? Isso você tem um objetivo claro. Mensurável, quanto você precisa ter nessa reserva de segurança para a sua aposentadoria, para que você consiga desfrutar de uma aposentadoria tranquila. Eu preciso ter 1 milhão para que eu possa viver de rendimentos e ter X por mês ali. Então, isso é uma meta mensurável, né? Atingível. É possível de hoje até a minha aposentadoria eu realmente conseguir juntar esse dinheiro? Sim. Qual que vai ser a minha estratégia? Eu vou investir 15% da minha renda mensal. Então, é possível eu atingir isso? Sim. Ela tem que ser relevante. E por quê? Porque eu disse, se a gente não possuir, não ter um porquê da gente, um porquê muito forte, qualquer desvio ali faz a gente sair do nosso foco, né? Então, por que que eu quero ter essa reserva para a minha aposentadoria? Porque eu busco a minha independência financeira, né? Eu quero ter uma aposentadoria tranquila, eu quero viajar, eu não quero trabalhar, me aposentar e ter a aposentadoria obrigatória e continuar fazendo bicos por fora para manter o meu custo de vida. Então, tem que ter um porquê, né? E qual é o prazo para eu atingir? Com 60 anos, com 50 anos, com 70 anos. Então, essa é uma meta, é uma técnica, aliás, que faz com que a gente direcione, foque todas as nossas energias para alcançar esse objetivo, né? Só uma coisa que eu não disse aqui no Reeduque-se Financeiramente, eu gosto de usar muito o comércio para poder exemplificar, né? Se a gente não se educar financeiramente para aprender a consumir, lá fora os vendedores eles estão treinados e muito bem treinados para nos vender tanto aquilo que a gente precisa quanto aquilo que a gente não precisa, né? Então, quantas vezes a gente volta para casa e fala, meu Deus, por que que eu comprei isso aqui? Eu não precisava. Então, assim, hoje existe N formas de treinamentos, formas de venda, né, usando gatilhos mentais que acabam nos convencendo que a gente precisa de algo que a gente não precisa, né? Então, essa é um dos motivos também do porquê que a gente precisa se reeducar financeira para fugir dessas armadilhas do mercado. Tá, e aí, finalizando já, né? Vocês já entenderam o porquê, vocês já sabem como. Agora, o que que eu faço com esse dinheiro depois que eu começo a investir, né? Então, relembrando aqueles princípios lá do começo, que são da segurança, da liquidez diária e da baixa volatilidade, o mais adequado que a gente invista são investimentos de renda fixa. Como eu disse, né, no mercado financeiro existem os investimentos de renda fixa e existem os investimentos de renda variável. Eu não vou aprofundar em cada um aqui, né? Mas quem tiver interesse pode me chamar, porque eu tenho parceiras que eu trabalho que sabem explicar muito bem, tem cursos assim excelentes para você ter noções básicas e para você começar a ter autonomia para gerenciar o seu dinheiro. Então, é só me chamar aí que eu passo para vocês, né? Então, um exemplo aqui de investimentos de renda fixa seria o Tesouro Selic, que é um título do governo federal. Então, aqui nós estamos, né, atingindo esses três princípios: segurança, liquidez diária e baixa volatilidade. Ou pode ser um CDB. CDB são como se fossem empréstimos que você faz para bancos privados, né?
ou fundos DI, que são fundos também administrados por empresas privadas que captam o seu dinheiro e fazem investimentos em bolsa de valores, né? Não, né? Até coloquei um X aqui. Reserva de segurança não é indicado que a gente invista em rendimentos, né? Não aplique em investimentos de renda variável. Por quê? Porque a reserva de segurança não é um instrumento para te deixar rico, e sim tranquilo em momentos de dificuldade. Então, como eu disse lá no começo, aqui nós não estamos visando lucratividade, nós não estamos visando ganhar dinheiro, né? Não, esse não faz parte de um dos princípios da reserva de segurança. E já investimentos em renda variável, eles têm como um dos princípios isso daí, a maior rentabilidade, né? Só que atrelada à rentabilidade tem o risco também. Então, a gente não quer ali comprometer um dinheiro que é para nos suprir no momento de emergência em um investimento de alto risco, mesmo que ele traga mais retorno. Então, a gente tem que ter ter muito bem claro isso na nossa cabeça, né? Que primeiro eu vou construir a minha reserva de segurança, vou começar, é o primeiro tijolinho da minha obra, né? O primeiro tijolinho do meu ciclo financeiro. Qual que é? Primeiro eu vou me garantir, se der tudo errado na minha vida, pelo menos a minha reserva, o meu alimento, a minha luz, a minha água está ali sendo suprida por N período, né? E aqui a mais tradicional de todas, que eu até coloquei um X aqui na poupança, é um investimento que todo mundo conhece, né? Porque já é atrelado ali propriamente à nossa conta corrente, mas não é recomendado que a gente mantenha a nossa reserva de segurança na poupança. Por quê? Hoje nós estamos vivendo assim, a taxa de juros, nossa economia mudou muito, né? Se antigamente a gente tinha lá aquelas taxas muito mais altas, hoje não. Então, o que que acontece? Ó, eu fiz aqui uma conta para vocês. A poupança, ela possui uma regra. Sempre que a Selic, que é a nossa taxa de inflação básica da economia, ela estiver menor ou igual a 8,5% ao ano, a poupança ela vai render 70% da Selic. Hoje nós estamos com uma Selic de 2,25, ou seja, menor então que 8,5, né? Então, 70% de 2,25 equivale a 1,57 ao ano. Então, se você colocar R$ 100 numa caderneta de poupança, ao ano você vai ganhar R$ 1,57. Isso é um rendimento nominal. O que significa isso? É um rendimento sem descontar a inflação ainda. Porém, a nossa inflação hoje, né? O que é inflação? Inflação é o poder corrosivo do mercado. Quer dizer o quê? É quanto de fato o seu dinheiro vale hoje. Então, é aquela alta de preços, né? Que a gente, num mês custa tanto, no outro mês já aumentou. Sempre tem essa variação no mercado. Então, isso é chamado de inflação e ele é medido pelo IPCA. Hoje, o IPCA está de 1,88. Ou seja, isso ao ano, tá? Ou seja, se você vai render 1,57 na poupança, mas quando você for resgatar o seu dinheiro, você vai ter uma inflação de 1,88, você vai ter, na verdade, você vai estar perdendo dinheiro. Por quê? Porque a inflação, ela vai estar comendo o investimento que você colocou ali na sua poupança. Então, a gente tem que procurar sempre investimentos que rendem pelo menos acima da inflação. Para quê? Para a gente garantir o nosso poder de compra, garantir o nosso poder aquisitivo, né? Então, por fim, finalizando já, né? Muito obrigado para vocês que manifestaram interesse, né, nessa aula. Estou aqui à disposição. Quem quiser fazer alguma pergunta, né, ou mandar no direct aí depois, eu estou à disposição de vocês. Espero que tenham gostado. E eu quero deixar também aberta para novos temas, né, novas aulas. Então, a gente pode falar de crenças, né? A gente pode falar da planilha orçamentária mesmo, se vocês quiserem uma aula que a gente
abra a planilha, que eu ajude vocês a organizar, estou aqui à disposição. Essa é boa. Tem que abrir o microfone. Essa é boa, Rê, de abrir a planilha. Oi? Não entendi, Lamia. Essa é boa de abrir a planilha e ajudar a colocar. Colocar, né? Vamos agendar, então. Você já tem ela? Você já fez? Já baixou ela lá no... Não, não baixei, não. Vou baixar agora. Tá, baixa lá no Instagram mesmo. Lá tem um link na bio. Só você baixar, cai no seu e-mail, aí você já vai se familiarizando com ela. E a gente abre aqui para ensinar o passo a passo a mexer com ela. Tá bom. Tá joia? Depois tá joia. Comentem lá, deixem mensaginha para mim lá. Tá bom. Tá bom? Tchau, gente. Até mais. Beijo. Tchau, tchau.